E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse empate do time do Botafogo fora de casa, né? O Botafogo que empatou com o Vasco dentro de São Januário e agora decide o jogo em casa no Newton Santos e lá a conversa vai ser diferente. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando desse resultado do time do Botafogo, possíveis análises para o futuro? Botafogo também focado no Campeonato Brasileiro no próximo sábado e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de Vasco e Botafogo, empate 1-1 em São Januário. Olha aí o Fernando Diniz e também o David Ancelotti. Vamos ouvir personagens desse empate para a gente analisar. Vamos lá. Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um ambiente, um território hostil no vestiário. Então, foi em território hostil, um jogo que a gente pode sentir que é um jogo muito importante pelas duas equipes, com muitas faltas. Então, é o resultado que mantém todo o equilíbrio. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória e os detalhes vão decidir. Olha, e eu concordo com o Fernando Diniz, porque lances iguais ao de ontem, que foi a mão do Marlon Freitas, a bola na mão do Marlon Freitas, né? O Vasco pediu pênalti, o juizão não deu, o VAR olhou, não chamou, não foi isso? A gente cansa de ver lances iguais, ou muito parecidos, semelhantes, em que o pênalti é marcado. Não há critério em relação a esse tipo de lance de pênalti. E aí eu concordo com o Fernando Diniz. Eles marcam quando eles querem, porque cansei de ver lance igual e que a arbitragem marca pênalti. Enfim, quero ouvir vocês, começando com o Johnny, sobre isso e sobre o jogo, Johnny. Bel, eu acho que você disse tudo, cara. É a falta de critério que a gente possui, principalmente em lances quando se envolve mão na bola, bola na mão. Já discutimos isso no primeiro confronto aqui do nosso 360, que foi Furacão e Corinthians. A mesma coisa ocorre no Vasco e Botafogo. E o Eugênio já deu a aula antes da gente ir pro intervalo. Quando se trata do defensor, você tem a análise, né? Você pode ter o critério do árbitro, né? Na partida, se foi com intenção, sem intenção de prejudicar o lance. E na visão do árbitro, o Marlon não quis ali interferir com o braço. Para mim, a bola, assim, é meio óbvio que a bola bate no braço. Na interpretação, eu acho que assim, de cara eu olhei e falei, putz, eu marcaria o pênalti pro Vasco, que inclusive merecia um resultado melhor. Antes de a bola rolar, muita gente colocava o Botafogo como amplo favorito, mesmo em São Januário, até porque a atuação do Vasco contra o Corinthians em São Januário foi muito ruim, mas eu achei que o Vasco expôs fragilidades desse Botafogo, conseguiu pressionar no início do jogo, conseguiu ter chances para vencer e pode sair frustrado com o empate, porque o empate acaba sendo mais positivo para o Botafogo. Não só pelo pênalti, viu, Abel? Não marcado, mas também pelo que o Vasco apresentou ao longo de toda a partida. Uma das coisas que o Diniz fala na coletiva é sobre a parte criativa da equipe, né? Ele avalia que desde que ele está lá, o Vasco passou a criar mais oportunidades, que o ponto fora da curva foram, de fato, os dois últimos jogos, Juventude e Corinthians, mas ali ele acredita que o time como um todo estava mal, né? Ali, nas duas últimas partidas, nada funcionou e a parte criativa faz parte de todo esse contexto. Ontem ele precisou lidar com a ausência do Tietê, então foi, né, uma ausência muito sentida, porque é um jogador que estava ganhando essa regularidade com ele, sendo importante. E o Jair foi muito bem, né? Foi. Aparecendo ali para fazer o gol, um jogador que passou por várias situações do Vasco. O Jair ontem, junto com o Lucas Freitas, eles foram os jogadores que mais tocaram na bola no jogo. Passou muito por eles, né? O jogo circulou muito por eles, mas aí o Lucas é aquela coisa do zagueiro. Bola pro lado, né? Mas do meio, assim, a partir do meio de campo, quem mais pegou na bola foi o Jair, que fez o gol também. Então acho que o Diniz ainda conseguiu lidar com a ausência do Tietê, criando ali um sistema com o Jair que deu muito certo, com o volante pisando na área e marcando. Achei que o Cauã foi muito bem também, o Cauã Barros, né? A gente chama de Barros. O volante que... O Diniz agora, ele começa a ganhar algumas opções no elenco do Vasco que ele não tinha. Então o Barros é uma das opções, porque é um jogador que era do Vasco, revelado pelo Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, o Vasco pediu de volta. Fundamental, porque é um jogador jovem, com muita pegada, com capacidade de marcação.
não é um primor do passe, mas a bola sai redonda do pé dele. Então, na ausência do Tietê, o certo era isso. Aliás, já desde o jogo com o Corinthians, o certo era ter entrado o Barros quando saiu o Tietê. Ontem a gente começa com o Barros já ao lado do Jair, dando sustentação para o Jair ser o jogador que sai um pouco mais, que aparece, tanto que aparece para fazer o gol, né? E ele ganhou também o Andrés Gomes, que é uma opção interessante. É um jogador que já participou de um dos gols, né, na derrota contra o Corinthians, mas participou de um gol que parece que vai dar muito mais caldo do que o Lloyd Augusto estava dando, sendo jogador de lado de campo. Então ele começa a ter outros nomes. Em breve vai ter aí à disposição para a zaga, né? Porque ontem o Vasco tinha um problema muito grande. Porque o Botafogo começa com 2 centroavantes para forçar a bola aérea. O Botafogo ontem, em termos de estatura, se você pega os 2 zagueiros, o Pantaleão e o Barbosa, que são muito altos, e os 2 centroavantes, né, o Cris Ramos e o Arthur Cabral, bola aérea é muito forte. E o Botafogo faz um gol de cabeça, né? E o Vasco tinha um zagueiro em campo, que era o Lucas Freitas, que não é o zagueiro dos mais altos, inclusive. O outro é o Hugo Moura. Que virou zagueiro agora, né? Pelo jeito virou zagueiro. Já não é o primeiro jogo, já deve ser o terceiro ou quarto. Mas de origem... Seguido como zagueiro, não é? De origem ele não é o zagueiro, mas ele tá jogando por quê? Porque o Vasco não tem. O Freitas, quer dizer. O Vasco não tem. Tem o Lucas Oliveira que ficou no banco, mas esse jogador praticamente descartado. Então o Luiz Gustavo foi vendido para o Bahia. O João Vitor foi embora também. E o Vasco precisa repor. Chega Robert Renan. O Robert Renan já está aí, mas não dá para chegar e colocar de imediato, né? Então, por que não? E o Vasco está buscando... Às vezes dá, sim. É difícil, a zaga ali é complicado. E está vindo o Cuesta também, né? O colombiano que estava no Galatasaray. E aí, a partir dali, ele poderia fazer, tendo mais opções, sendo treinado com essas opções, sentindo os jogadores. O que talvez fosse o ideal ontem. Não sei se ele faria se tivesse 3 zagueiros. Para lidar com 2 homens espetados na área, você tem que ter uma sobra. E ele não tinha. O Botafogo não está passando pelos lados, né? O jogo do Botafogo não está passando pelos lados, Embora ontem o Ancelotti tenha dito, né, o David, que contava com o apoio dos laterais. Mas não são os pontas, né, que trabalham para arrastar para abrir essa defesa. Traz muita bola para dentro e o Arthur também. É um jogo muito concentrado por dentro. Ele queria muito a ultrapassagem dos laterais, mas já no primeiro tempo o Alex Telles botou a mão na coxa e falou, tô fora. Porque é um desgaste, né? O Vitinho e o Alex Telles, se você pegar o número de jogos deles na temporada, são números altíssimos. E o Botafogo que começou ali gerando a situação de gol, inclusive, né, antes do gol, uma jogada quase idêntica também, só que o Arthur Cabral pegou de raspão na bola. Com o tempo, o Vasco conseguiu, apesar de tudo, controlar o jogo a partir do que é a ideia do Diniz, de ter mais a bola, no primeiro tempo. Tá? No primeiro tempo, o Vasco chega a 65% de posse de bola. E é em cima desse volume de jogo que ele consegue construir em cima do Botafogo que o Vasco vai buscar um empate. No segundo tempo é um jogo diferente, porque aí o Ancelotti pede ao Botafogo, não, quero ter o jogo, quero ter o controle do jogo. E no segundo tempo o Botafogo tem mais posse de bola, só que... Pessoal, aqui rapidinho, vocês acham que o Arthur, ele já é o cara de 2025 aí do time do Botafogo? Já pode se considerar isso ou tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ver alguns jogos? Mas e aí, o Arthur já é o cara, o destaque do time do Botafogo em 2025, na sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Ele começa a perder bolas ali na altura do meio de campo que possibilitam ao Vasco saídas em transição rápidas e o Vasco termina o jogo com mais finalizações que o Botafogo. E aí, quando ele tira o Cris... O Cris acaba saindo ali, de uma pancada que ele leva. Uma pancada, mas daí ele tenta trocar um pouco colocando o Savarino. Coloca o Savarino, que é o meia. Isso. Mas depois, mais adiante, ele coloca um terceiro volante. Exatamente. E isso deixou a torcida do Botafogo chateada. Que ela queria uma vitória. Quando ele coloca mais um volante, dá uma segurada no time ali, para no final não sofrer o que seria a derrota. E o torcedor do Botafogo, vamos lembrar lá, por que saiu o técnico anterior, o Renato Paiva? Porque esse não é o Botafogo Contra a LDU já não foi, né? Se trancar ali atrás. Nossa. Então tem essa questão, assim, do Botafogo. É muito bom, né, cara? O Botafogo tem muito mais opções que o Vasco para montar o time, para mexer no time. A variedade, a fartura de jogadores que o Ancelotti tem, embora eu tenha dito agora há pouco que o Diniz ganhou opções, ainda são poucas perto das que tem o Ancelotti. E ele praticamente não usou, demorou para mexer no time. A gente tirou naquela hora lá o Cris Ramos porque não tinha como ficar.
E depois, quando ele mexe, ele não faz as substituições que a torcida gostaria. E nem que deem ao Botafogo força para ganhar o jogo. Mesmo o Vasco tendo dificuldades ali de buscar opções para sua defesa. Tem uma hora que o Freitas se machuca, que parece, e aí? Se o Freitas sair, como é que fica? Mas acabou voltando, terminou o jogo. Essa ausência dos laterais, ficar tudo na conta do Telles, porque o Cuiabano ainda está machucado. Gosto muito do jogo do Cuiabano. Mas ele coloca o Marçal. É uma opção. Não, é uma opção, mas o Cuiabano até na fase ofensiva, ele, né, quando esteve bem nessa temporada, ajudou muito numa dobra ali pelo lado esquerdo. O David, ele tenta explicar ali na coletiva, né, a utilização dos dois atacantes, centroavantes ali, porque ele queria essa bola longa, esticada, para você ter mais opções para brigar, né, entre os zagueiros do Vasco, justamente por conhecimento de que a linha defensiva do Vasco é uma linha defensiva, além de passar por essas peças que não são, né, necessariamente zagueiros, que deixam a desejar. Mas é estranho ver o Savarino no banco, né? Acho que os treinadores passaram pelo Botafogo, nessa temporada, tentando resgatar o que o Savarino teve na temporada passada, mas ele perdeu pelo menos 3 das suas referências, né? Almada, o Luiz Henrique, depois o Igor Jesus. Então, assim, só ficou ele. E tá sendo uma grande batalha reencontrar o futebol do Savarino da temporada passada. Já foi de falso 9, já foi de segundo atacante, já foi mais pelo lado, por dentro. É estranho ver ele no banco de reservas. Entrou bem ontem, né, Mário? Entrou bem ontem, fez um zum, afinal, o Botafogo no primeiro tempo estava meio encurralado pelo Vasco. O Savarino entra bem. A minha questão, Abel, o Eugênio já trouxe um pouco do David Ancelotti ter colocado mais um volante, a torcida ter ficado impaciente. Eu ainda não entendi no sistema do Ancelotti quem é o primeiro volante, quem é o segundo volante. Eu acho que ele ainda não se entendeu ali, Marlon Freitas ou Danilo, quem sai mais, quem fica mais, porque você vê o Corinthians e Vasco, que foi em São Januário, o Corinthians conseguiu povoar o meio-campo e por isso conseguiu neutralizar as ações do Vasco. Ontem, por ter colocado 2 atacantes lá na frente com Cris Ramos e Arthur Cabral, o David precisava ter povoado mais o meio-campo. Aí ele tem Danilo e Marlon Freitas, certo? Sem um meia de criação, sem Savarino, sem um meia ali. Você tem o Montoro e o Arthur ali. Que saem muito, né? Saem muito. Tanto o Marlon Freitas Era quanto diferente o Danilo. com o Gregor e Marlon, né? Mas ao mesmo tempo, exatamente, bem diferente. exatamente isso. Porque, tudo bem, os dois saem muito, mas aí se os dois saírem, o time fica desguarnecido. Então quem é que tem que sair? Quem tem que se conter um pouco mais? Eu acho que essa é a dosagem que está faltando no Botafogo para conseguir ganhar mais o meio-campo. Ontem o Danilo encontra um passe espetacular ali, daqueles que ele dava no Palmeiras, né? Quebrando as linhas ali, buscando os atacantes. Eu acho que, teoricamente, o Danilo é o primeiro, o Marlon é o segundo. Só que ele não tem a mesma postura do Gregory, né? Não, Exato. nenhum Ele é um jogador que tem mais qualidade até para sair do que o Gregory, então ele sai mais E mesmo. gosta Daria de para ter sair. uma alternância ali, né? Mas tem que ser muito conversado. O que tem o seu lado bom também, ele ter essa qualidade, Claro, ele ir à frente, ajudar. Só Mas tem é que uma tomar questão de cuidado ajuste para não pros dois. desguarnecer, né? Desguarnecer É as uma questão de áreas. ajuste quando você tem os dois. Porque se o Vasco perdeu para o Corinthians muito no meio de campo, ontem o Botafogo não conseguiu repetir o que o Corinthians fez, né? Exatamente. Especialmente no primeiro tempo, o meio de campo do Vasco, ele tomou conta do jogo. Ele conseguiu superar o meio campo do Botafogo. No segundo tempo a coisa muda um pouco, mas ainda assim perde muita bola ali naquela faixa que possibilita contra-ataque do Vasco. E já temos o Eugênio no nosso telão, para o Eugênio trazer a análise tática do F360 com o Olho Leal de Eugênio Leal. Abel, no domingo, a grande polêmica do jogo foi a discussão do Fernando Diniz com o Rayhan. E qual foi a origem da discussão do Fernando Diniz com o Rayhan? Por que ele chamou a atenção daquela maneira ríspida do seu jogador? Por causa desse gol aqui que a gente vai ver. O primeiro gol do Corinthians naquela partida. Na teoria é o seguinte, Abel. Você tem do lado do campo aqui, o lateral marca o ponta adversário. Quando o lateral do outro time sobe, quem tem que marcar é o ponta daquele lado. No caso aqui, o Bidu tem que ser marcado por quem? Pelo Rayhan. Vamos ver o lance do gol. E aqui sai a origem daquela discussão. Bola invertida aqui na ponta, o Bidu recebe e o Rayhan está onde? O Rayhan está aqui dentro. Longe. Marcando quem? Marcando Ninguém. Então, a reclamação, naquele momento, aí você vai... A gente já debateu sobre isso, né?
de como foi Tá aquela sendo bonzinho reclamação falar do reclamação. Diniz, ele deveria estar aqui impedindo esse passe. Não é isso? Não estava. O que acontece nessa jogada é que o Bidu vai achar um passe. Aqui, ó, para o Maicon que vem de trás fazer o gol do Corinthians. Olha o passe, ó. Olha o Maicon vindo de trás. Passe do lateral, mais ou menos na marca do pênalti, e vai fazer o gol com o pé esquerdo, o Maicon. Beleza? Vamos para o jogo de ontem, Vasco e Botafogo. No mesmo lado, inclusive, do campo, né? A bola vai chegar de novo aqui na lateral esquerda. Montoro abre. Quem é que recebe essa bola? O lateral. Sim. Que no caso aqui é o Alex Telles. Onde está o Ryan? Está no mesmo lugar de domingo. Ele continua sem bloquear. Porque aqui o lateral do Vasco, que nesse caso era o PH, tinha que estar de olho. Pessoal, rapidinho aqui, o que é que vocês acharam aí do esquema tático do time do Botafogo para essa partida, hein? Porque na minha opinião o Botafogo merecia ter saído com a vitória nesse jogo, tá? Eu acredito que algumas mexidas ali não foram corretas para o time do Botafogo, mas se não tivesse tido esses erros de alterações, eu acho, de substituições, eu acho que o Botafogo teria sim saído com a vitória nessa partida. Mas e aí, qual a sua visão? O que é que vocês acham a respeito sobre isso? E agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Do Montoro que estava passando. O Diniz até fala sobre isso, né? Se eu tivesse que fazer um ajuste, seria exatamente nessas peças. E essa bola vai basicamente no mesmo lugar que a bola do domingo. Sai um pouco mais de trás, mas vai chegar aqui. Lá na área, no mesmo ponto. Só que a diferença é que agora o gol é de cabeça. O gol do Maicon foi com o pé. Essa bola vem por cima, a outra vem por baixo. Olha ali, no mesmo lugar. Caramba, é no mesmo lugar mesmo. O desenho é o mesmo. Nessa situação, o Diniz avaliou mais como mérito do Botafogo. Ele falou, se eu tivesse que fazer um ajuste, sim, seria nesse posicionamento do Ryan, porque o PH estava muito distante, ele não conseguiria chegar, né, no Telles, né, no lateral. Mas ele caracterizou ali como mérito do Botafogo. Talvez aquela bronca tenha rolado uma conversinha ali de meio de semana para o tom hoje ser mais ameno. Mas então, aquele tom foi acima. Obviamente que é inaceitável. Mas a situação se repete. Apareceu, exato. Porque assim, não adianta você dar bronca e não corrigir. Claro. Você tem que, antes de pensar ou em dar bronca... Ou tomar a bronca assim, e não... Meu filho, vem aqui. Sim. Tá vendo o lateral esquerdo do outro time? Você não pode deixar ele receber essa bola livre e armar para fazer o passe. Não adianta ficar querendo dar bronca. Você não cai do jeito que ele deu. Ele tem que tem que educar o jogador para aquela posição. Ali é uma longa troca de passes do Botafogo, como tinha sido também uma longa troca de passes do Corinthians. E aqui, o que é que faz o Ryan aqui se o Telles está aberto lá sozinho? É isso que ele tem que impedir, dessa bola sair para chegar na entrada da área. Então, apenas para pontuar que são erros que se repetem, e aí você vai falar do jogador, mas que o jogador precisa ser orientado pelo técnico para fazer isso. Se o técnico orientou... Aparentemente, o técnico está orientando. Ele deu bronca. Eu não vi ele orientar, ele deu bronca. Se ele orientou do domingo para cá... Mas a orientação e o jogador não cumpre a orientação... é durante o treino, Eugênio. Então, claro que você não viu. Então, tô falando. Como eu não vi, eu não sei se aconteceu ou não aconteceu. Se ele falou e o jogador não fez, ele tem que tirar e colocar alguém para fazer essa função. O problema é que esse alguém, de repente, consegue marcar, mas não faz o gol que o Ryan faz lá na frente. Tá bom, mas aí então você vai todo jogo ficar tomando gol ali? Qual é o próximo jogo do Vasco? Eu não sei de cabeça. Sport. O Sport. Ilha do Retiro. Já sabe o seguinte, ó. Vai ser o Ryan ali, beleza. Lateral passa, que ele não vai acompanhar, vai fazer o cruzamento. Porque está exposto. Ele tem que corrigir essa situação. Ou então coloca o Ryan para jogar em outra posição, centraliza ele e tal, que não tem a obrigação de fazer essa cobertura, porque está sendo falha. Mas daí você tem que tirar o Verratti. Né? É um dilema, cara. O ideal é o Ryan executar o que o professor está pedindo, né? É isso. Também penso assim. É o ideal. Você não vai levar mais bronca, hein, Ryan? E a bronca do professor ali... praticamente idênticos. Aqui uma bola vai por cima, e o jogador está mais avançado, outra bola vai por baixo e o jogador está um pouco mais atrás. Hein? Mas a construção da jogada é a mesma. É básico. Os jogadores têm que fazer isso hoje, o atacante, no futebol de hoje. Não só de hoje, já de um bom tempo, né? Sim. Tem que acompanhar. Me parece ali que não é nenhuma vontade, não, do Ryan.
é desconhecimento de onde ele tem que estar em determinado momento do jogo. Ele não tem que estar lá na frente, ele tem que, tem que baixar, fazer a linha ali, aberta pelo lado do campo. Por falar em Fernando Diniz, ou ainda no Fernando Diniz, ele reclamou, a gente viu ali no trecho que a gente acompanhou da entrevista dele, ele reclamando sobre o pênalti não marcado a favor do Vasco, a bola na mão do Marlon Freitas. E ele comparou com outros lances, e a gente vai mostrar esses lances, com lances de outras partidas, tá? Ele fez a comparação. Então aí a gente vê o lance de ontem, bola na mão do Marlon Freitas, olha, e o Daronco até gesticulando, mostrando que ele interpretou que não houve o pênalti. Não é esse lance ainda. É na continuação. Agora. É agora, ó. É uma pressão Aí. grande do Vasco, né? É o que o pessoal fala do como é que é? O braço ampliado, como é que é a expressão? De ampliar o espaço do corpo. Ele estava com o braço tava com essa ampliação. Bom, ele citou esse lance aí, Juventude e Vasco, ó. Bola na mão do Piton. Bem no comecinho do jogo, né? São lances diferentes, tá? A gente vai falar. E foi marcado o pênalti pro Juventude, não foi? Foi. Foi. Como aí também foi marcado o pênalti. E aí foi marcado o pênalti para a LDU contra o Botafogo, ó. Marlon Freitas também, ó. Foi. Olha aí. São lances Nossa, essa bem, pra mim bem ele diferentes. busca, inclusive, o contato na bola, né, do Marlon. Do respeito ao Diniz. A gente mostrou os lances que o Diniz citou na entrevista, O tá? lance de ontem. Foi. Vamos lá. Uma coisa que o Simon me ensinou já há algum tempo é que é o seguinte: se a bola toca no braço do jogador e esse braço está na frente do corpo, ou seja, imagina que não tem o braço, a bola vai bater no corpo do mesmo jeito. Não precisa estar colado aqui. Pode estar aqui, pode estar aqui. Mas você sabe que a bola, se não bater no braço, vai bater no corpo, que é o caso ontem. A bola bateria no corpo, no tórax, no sovaco. Sei não, hein? Sim, olha a imagem com calma que você vai perceber isso. Não, senhor. A bola ia na direção do corpo. Discordo. A bola ia na direção do corpo do Marlon Freitas. Então essa é a interpretação, que é um caso diferente dos lances citados ali pelo Diniz que a gente acabou de ver. Eu acho que eu tô com o Eugênio. ainda. Olha aí, ó. A bola ia bater na parte lateral Mas do eu tô na tórax dúvida ali. se ela não pega primeiro na mão. O movimento da mão dele, assim, recebendo o toque da bola. Na mesma direção. Esse caso aí é um bloqueio, claro, é um bloqueio. Olha só, não tem corpo nenhum. A bola já passou pelo Aí corpo. ampliou, né? Aí ampliou esse Ia espaço. bater no corpo também. Não, igual, não ia. tá igual. Não ia bater no corpo. Mesma coisa. A mão tá à não, frente do corpo. A mão tá à frente do corpo. Olha lá. E Tá dá na até pra frente, ver não? claro, assim. Como que tá na frente? Claro que tá. Ó, Abel, olha a trajetória da bola. Ele tá com a mão pra trás. Não, Abel, a trajetória da bola. E aí, o Marlon Freitas obviamente amplia o espaço do corpo. Ele Não, busca a isso daí bola. não- Ele Ele faz o busca a movimento. bola, mas aí não- Ele faz o não movimento tem como. ampliando o espaço do corpo. Olha aqui, ó. Ó, ele vai encontrar, ele vai em direção a Oi, ela. abriu o braço. Essa sim. Esse é claro. Essa sim. Esse é claro. Essa é O outro muito não. pênalti. O outro, a bola bate no braço dele, mas tá na frente do corpo. Essa é a minha interpretação, que eu imagino tenha sido, no lance de ontem, a interpretação da arbitragem também. Não só do Daron, como também do árbitro de Pra vídeo. mim, a de ontem também é pênalti. E não só pra mim, pra trocentos árbitros do Brasileirão, da Copa do Brasil, eles marcam problema. pênalti também no Diniz lance tem- igual de O ontem. Diniz tem razão em reclamar. Critério, tem que É ter isso. critério. É pênalti às vezes e às vezes não é? Como é que pode? É que os critérios definidos hoje para a arbitragem difíceis. são critérios muito específicos. E, repito, os exemplos citados pelo Diniz não são comparáveis ao lance de ontem. Por isso, porque a bola ia na direção do corpo do Marlon Freitas, independente de bater no braço dele. Essa é a questão. A gente reclama de critério, tem vários casos que realmente os critérios são muito... E é coisa da interpretação pessoal mesmo, muitas vezes. Muitas vezes e a gente tem que ter espaço para interpretação pessoal. Mas, nesse caso, não vejo esse problema do critério, porque ele Daronco não tá de amplia o frente, corpo, né? o espaço do corpo. O Daronco tá de frente. Tá? E a bola tá de frente pro jogador assim, também. ó. Ele tá Mas, ó, assim, ó. vai ter um replay agora. Pode mostrar. Liga só. Eu fico com a impressão de que o braço até sobe tá após assim, o ó. contato da bola no corpo. Né? Não tem como ele tirar o braço. Imagina ele fazer uma movimentação ali com o braço colado pra trás. Ia ficar mais difícil, cara. Ó,
Então, mas Agora. aí vários pênaltis que são marcados não deveriam ser marcados. Tá vendo? No- A bola vai de na frente. encontro Olha aí, ao, lado, ó. ao lado direito do corpo dele. Olha explodindo no peito dele. E daí, com o contato da bola ali no peito barra braço, o braço se levanta mais, né? Na minha opinião, ontem o Daronco acertou e o Wilton acertou também na Liga Arena. É difícil a gente falar que a arbitragem acertou em tudo, mas ontem eu acho que passou. Muito bem. Um abraço para o amigo Carlos Eugênio Simon. Pô, monstro. Sempre nos acompanha, tomando seu Simon, chimarrão. se eu tiver errado, você manda mensagem aqui. Aí ele fala, não é nada disso. É, né? mas o que eu aprendi com ele foi isso, que a bola indo na direção do corpo, o braço à frente, não é pênalti. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo empatou, né? Infelizmente com o Vasco ontem, né? O Botafogo tinha tudo para sair ganhando, né? Saiu, abriu o placar, só que infelizmente tomou o gol de empate, né? Mas o time do Botafogo agora vai decidir o jogo em casa, no Newton Santos, diante da sua torcida. Então acredito que sim, o Botafogo vai passar do Vasco na próxima quarta-feira, né? Não, na próxima quarta não. Daqui a 2 semanas. Na quinta, dia 11. Mas, e aí? Né? O que é que vocês acham aí que pode ter acontecido? Né? Vocês acham que o David Ancelotti errou? Né? Está questionando muito que ele fez uma troca não muito boa, não muito certa, né? Nas trocas dos volantes ali no volante. E está se questionando muito sobre isso. Mas o que é que vocês acham? É uma boa? Foi ele errou, a culpa foi dele? Ou necessariamente acontece essas coisas aí de ceder o empate, mesmo com a vitória? O Botafogo ultimamente às vezes tem sofrido, né, nessa questão. Só que, na minha opinião, assim, o Botafogo vai jogar em casa, então tem sim a chance de passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Eu acredito que o Botafogo vai sim chegar na final e vai disputar ali, vai ganhar o título. Eu acredito muito no título do Botafogo na Copa do Brasil. Eu acho que o Botafogo vai focar sim na Copa do Brasil, né? Um título inédito, um título que paga muito bem e necessariamente, né, indo buscar ali o Campeonato Brasileiro, mas, né, focado na Copa do Brasil. Acho que esse deve ser o foco do Botafogo. Por mais que o Botafogo tenha 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, mas foca na Copa do Brasil e dá uma atenção maior, né, uma atenção melhor no Campeonato Brasileiro. Não que vai abrir mão, né, mas a depender dos resultados, o Botafogo pode buscar sim, né, o Campeonato Brasileiro também. Por que não? O Botafogo ano passado ganhou Libertadores e Brasileiro. Por que esse ano não pode ganhar a Copa do Brasil e Brasileiro? Né? O Botafogo tem total chance de fazer isso. Mas e aí, o que vocês acham? Qual a sua opinião? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações por novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!